Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Olá, meus amigos, tudo bem? Pastor Paulo em mais um vídeo aqui para o nosso canal. A Bíblia mostra o momento em que o profeta Elias foi levado ao céu no redemoinho e o Eliseu então deu prosseguimento ali ao ministério. E a Bíblia mostra uma expressão que era usada entre eles. E o profeta Eliseu usa essa expressão quando Elias, no exato momento em que Elias foi levado para o céu, que eu queria conversar um pouquinho com você sobre ela. Segundo Reis, capítulo 2, no verso 12, diz assim, ó: O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Essa expressão você vai ver em alguns momentos na Bíblia, você vai ver o Eliseu usando essa expressão em relação ao Elias, você vai ver um rei usando essa expressão em relação ao Eliseu, né? Alguns acham que era uma saudação entre eles, mas eu queria mostrar para você um pouquinho do que Deus me fez entender sobre isso. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Você vai me ouvir falar de outros entendimentos desse texto, mas hoje eu quero repartir esse com você. Quando você vê a Bíblia na linguagem de hoje, esse mesmo texto, a palavra diz assim: meu pai, o Senhor é para mim como o exército de Israel em volta do seu povo. Meu pai, Eliseu dizendo para Elias: meu pai, Elias, o Senhor é para mim como o exército de Israel em volta do seu povo. Ou seja, eu me sinto seguro, né? Eu senti aquela segurança, aquela proteção, assim como um exército protege o seu povo, eu me sinto protegido. A presença do Senhor aqui, né? A companhia me protege, eu me sinto protegido. Mas olha que interessante, o Senhor é para mim como o exército de Israel em volta do seu povo. Meu pai, o Senhor é como o exército de Israel e seus cavaleiros. O Senhor é como um exército para mim. Veja, de certa forma, é como se o Elias fosse tão capaz, fosse tão extraordinário, que o Eliseu está dizendo: o Senhor para mim é como se fosse um exército. É igualzinho o exército de Israel. Eu comparo você com o exército de Israel em volta do seu povo. Ou seja, você vale tanto quanto um exército vale para mim. O Elias era tão valioso que ele valia por um exército inteiro. O Senhor é para mim como um exército de Israel e seus cavaleiros. Você consegue imaginar um homem que aqui Eliseu está dizendo que era como se fosse um exército inteiro? Elias era como se fosse um exército. Elias valia por um exército inteiro. Vai ficar mais fácil ainda para você entender. Elias era como se fosse o exército de um homem só. Existe até um programa, né, de televisão que tem isso, tipo um reality, né? O exército de um homem só. 3 homens disputam entre si, geralmente são soldados, ex-combatentes, enfim, e eles passam por testes ali, onde mostra para ver qual que é o mais rápido, para ver qual que é, né, aquele que é mais inteligente, aquele que é mais forte, mais resistente. Eles passam por esses testes e aquele que vence recebe esse título, o exército de um homem só. Imagina o título desse: o homem é tão sábio, né? Tão inteligente, vamos botar assim, tão forte, tão rápido, que ele é como se fosse um exército, como se ele valesse por vários homens, por vários soldados. Ele é um exército de um homem só. É um homem só, mas vale por um exército inteiro, é como se fossem vários ali. Elias era esse exército de um homem só. Meu pai, o Senhor é para mim como um exército de Israel e os seus cavaleiros. Ou seja, você vale por muitos. E você vê que quando 50 homens vieram para prender o Elias, eram 50 contra o Elias. O que o Elias fez? Que caia fogo do céu e mate todos vocês. E o fogo veio e matou todo mundo. Daí a pouco foi mais 50. E o Elias falou a mesma coisa. Se eu sou homem de Deus, como você diz, que caia fogo do céu e consuma todos vocês. Quer dizer, 100 pessoas contra o Elias venceu os 100. Ele valia por 100. Ele valia por um exército inteiro. Por quantos você vale? Por quantos eu valho? Por um exército inteiro?
Nós podemos ser essas pessoas que valem por um exército inteiro, ou seja, são úteis, tão úteis na obra de Deus, que valem por um exército inteiro, que fazem o trabalho de muitos, né? Eu me lembro de um caso, uma vez no lugar onde eu morei, tinha uma padaria. Me lembro de uma moça, a padaria tinha 3 partes. Tinha a parte do pão mesmo, onde as pessoas compravam pão, tinha a parte dos lanches, né? E tinha a parte do pagamento. Essa moça sozinha trabalhava nos 3 lugares e a padaria era grande e movimentada. Eu ficava surpreso de ver como uma moça sozinha dava conta daquilo tudo. Ao mesmo tempo que ela estava lá servindo pão, já estava lá fazendo lanche para alguns, né? Misto quente e outras coisas, e estava cobrando. Só ela fazia isso tudo. De manhã, assim de pessoas ali que iam trabalhar tomando café e ela dava conta sozinha. Ela, trabalhando sozinha, dava conta de tudo. Passado um tempo, essa moça não trabalhava mais na empresa. Colocaram 3 moças para trabalhar no lugar dela e as 3 não davam conta, você acredita? Dava raiva. Você chegava lá e você vê aquelas 3, uma no celular, a outra brincando, a outra distraída, a outra... 3 não davam conta do trabalho de uma. Infelizmente, a padaria foi fraquejando. Eu lembro que eu conversei com a dona uma vez, falei, por que não traz de volta aquela moça? Não dá mais para trazer. A padaria fechou, porque aquela que realmente fazia diferença não trabalhava mais lá. Ela valia por 30 naquela empresa. Não valia por ela só, ela valia por várias ali naquela empresa. Tanto é que colocaram 3 no lugar e não deu conta. Elias valia por muitos. Por quantos nós valemos? Será que somos como um exército também? Que sejamos como um exército. Enquanto eu prego, talvez você vai lembrar de pessoas que você vai dizer que aquele ali valia por muitos. Aquele ali valia por um exército inteiro. Aquele ali era tão útil na obra de Deus, nas coisas de Deus, que ele valia por um exército inteiro. A Bíblia mostra que 4 homens leprosos, né, segundo Reis 7, 4 homens leprosos, eles marcharam em direção ao acampamento dos sírios e à medida que eles andavam, Deus amplificou os passos deles e parecia que era um exército andando. Só tinha 4 homens doentes. Parecia que tinha uma multidão, parecia que tinha um exército, né? Eles, mesmo doentes, ao andar decididos ali em direção ao inimigo deles, estavam valendo por um exército inteiro. Irmão, que nós sejamos essas pessoas que são como um exército de um homem só. Que possamos ser realmente valiosos na batalha. A Bíblia fala que o Davi tinha, no seu exército ali, tinham homens, no meio dos seus homens tinham aqueles que eram extraordinários. Um feriu 800 de uma vez só. Eram homens extraordinários. Assim, valia por 800 esse daí. Que sejamos esses soldados valorosos nas mãos de Deus em nome de Jesus, tá bom? Por quantos você vale? Que você seja também, lute para ser esse exército de um homem só, em nome de Jesus. Deixa eu fazer a oração. Pai, em nome de Jesus, nos entregamos a Ti, que o Senhor nos use nas Tuas mãos. Que sejamos esses soldados valorosos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu coração. Se você gostou do vídeo, você deixa um like para nós e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe. Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.